Olá, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Luana Maísa, para quem ainda não me conhece, e o tema do nosso vídeo de hoje é parecido com um outro vídeo que a gente já fez aqui no canal. Lá no comecinho vocês amaram muito e deu tanta repercussão que eu resolvi fazer novamente. São os 5 piores erros nas cozinhas e como solucionar. Cozinha, para quem já me conhece, sabe que é um assunto que eu adoro falar por aqui. E se você ainda não viu nossos outros vídeos sobre cozinha, a gente tem vários aqui e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu trouxe alguns assuntos que já são novos e alguns com algumas atualizações do que eu andei estudando mais sobre e tudo que de melhor eu aprendi para trazer aqui para vocês. E bom, para começar, a gente vai falar sobre nada mais, nada menos sobre funcionalidade. O primeiro erro que eu vejo muito é sobre não seguir a ordem dos triângulos. O que é o triângulo, Ana? Para quem ainda não sabe o que é o triângulo dentro de uma cozinha. O triângulo é uma regra que nós arquitetos, designers de interiores, utilizamos para projetar as cozinhas de acordo com a funcionalidade. Eu não vou trazer aqui para vocês fontes desnecessárias que não vão agregar em nada na vida de vocês, mas eu vou explicar por que isso funciona e por que isso é respeitado na hora de projetar uma cozinha. Um triângulo bem executado é quando o fogão, a geladeira e a pia estão em disposição de triângulo. Por isso que vem aí a regra do triângulo. Então, essa disposição da cozinha, onde a pia, o fogão e a geladeira estão nesta ordem, ou parecido, não precisa ser exatamente um triângulo com todos os lados iguais, mas quando eles estão separados e divididos, diagramados nessas posições, é onde mais dá certo a funcionalidade da circulação da cozinha e da ordem de trabalho. Então, a geladeira abre pro lado de cá e daí já vai pro fogão e do fogão sai direto pra pia. Essa ordem, ela tem que ser respeitada pra cozinha funcionar da melhor forma possível. Ai, Luana, mas a minha casa, ela é uma barra reta e não funciona no modo de um triângulo. Como que eu posso fazer? Será que eu vou perder por causa disso? Será que de alguma forma eu vou sair prejudicada? Não é bem assim. A gente tem várias disposições de cozinhas hoje em dia que já são estudadas, até os próprios clientes já chegam pra gente falando: eu quero uma cozinha em ilha, eu quero uma cozinha em península, eu quero uma cozinha em barras. O caso da minha cozinha aqui em casa é uma cozinha em barras. A gente já tem vídeo aqui no canal eu mostrando ela mais pra vocês. Isso tá num dos vídeos lá do início do canal. É um vídeo muito gostoso de assistir também. Vou deixar ele tagueado aqui pra vocês. E nesse vídeo eu mostro pra vocês como que foi feita a disposição. É uma disposição muito comum que a gente faz hoje em dia nos apartamentos que não tem tanto espaço. Não tem espaço pra fazer uma ilha ou fazer uma cozinha em península, em U, né? Como chamam também. E dá muito certo também. Contando que você respeite as distâncias necessárias entre um e outro elemento. E entre um e outro elemento, isso também quer dizer com as paredes. As paredes têm que ser levadas em consideração quando for distanciar, por exemplo, um fogão da parede. Então, de nada adianta você colocar um fogão 4 bocas a 10 centímetros da parede, sendo que você não vai conseguir utilizar as 2 bocas que estão do lado da parede, porque daí vai ficar batendo o cabo da panela ali, você não vai conseguir ligar, enfim, perde a função. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de projetar. E se você ainda não projetou também, não tem problema, a gente consegue reverter. Isso é tranquilo de arrumar. E nós, inclusive, estamos com as vagas do projeto Evolu Casa em aberto para o mês de dezembro. Então, se você tem uma cozinha que você pretende reformar ou qualquer outro ambiente da sua casa, me chama aqui no link que está na descrição que a gente faz um orçamento para você sem compromisso nenhum. Bom, e o segundo item que eu gosto de chamar é de cropped aéreo. O tal do cropped aéreo foi chamado por conta de blusas, sabe? Blusas croppeds. E o aéreo é o móvel aéreo em si. Então, sabe aquele móvel que a gente tem em cima da bancada da pia? Pois é. Então, se o móvel ele não vai até o final como uma blusa comum que vai até a nossa cintura, eu chamei ela, apelidei de cropped. Então, se você tem um cropped aéreo na sua casa, não é problema, você não precisa trocar necessariamente o seu armário aéreo para você parar de errar nesse item que a gente tá comentando aqui. Mas você pode também colocar somente um roda-teto de MDF. Daí, a gente faz os roda-bancas na bancada, a gente faz o roda-pé no móvel, então a gente tem os roda-bancas em cima do armário. Então, não necessariamente você vai precisar trocar o seu móvel para fazer um outro móvel até em cima. Você pode só colocar esse roda-banca que também você já soluciona. Mas tá, por que eu tenho que fazer isso? Existe uma coisa na arquitetura que a gente chama de unidade. Se você está projetando
projetando algo e esse algo, ele não respeitou a diagramação ou a dimensão mínima do seu espaço. Então, por exemplo, estou fazendo uma cozinha aqui e a minha parede tem 2,40 m, que é um pé direito básico aí dos apartamentos. E se eu fiz esse meu armário aéreo com apenas 80 centímetros de altura, levando em consideração que eu tenho 90 centímetros de bancada, mais 60 centímetros desse recuo entre a bancada e o armário aéreo, colocar mais 80 centímetros, vamos fazer a conta. 90 mais 80 dá 170, mais 60, 2,30 m. Cancela. Esquece que eu falei 2,40 m, vamos colocar pra 2,60 m. E você vai ficar com 30 centímetros até em cima, se o seu armário aéreo tiver 80 centímetros de altura, comprimento total. Então, vai ficar uns 40 centímetros lá em cima de sobra, de falta. Então, não parece que aquele móvel foi projetado para aquele lugar. Isso dá uma cara de mal pensado, mal projetado e mal acabado. Então, esse é um erro muito comum que eu vejo ainda muitos arquitetos, até mesmo marceneiros cometendo nas casas. E eu acho que dá pra gente respeitar um pouco mais a unidade, né, do próprio espaço, do próprio móvel e do próprio ambiente em si. Outro erro muito comum que eu vejo por aqui é a catástrofe do arco-íris. Hoje em dia eu acho que as pessoas já estão começando a tomar consciência, porque quando foi lançado os melamínicos coloridos, ou até mesmo quando a galera descobriu a tal da laca branca, laca colorida, tudo era laca. E daí era cozinha amarela com roxo, era cozinha vermelha e azul, eram umas coisas muito doidas. Se a gente tá falando de atemporalidade, coisas que vão durar no tempo, coisas que a gente não vai enjoar, coisas que a gente vai investir uma vez só pra ficar talvez 20, 30 anos, ou até mesmo o resto da vida com a gente, então a gente tem que talvez optar por uma linha um pouco mais sóbria, seja um branco, seja uma madeira, seja um cinza, até mesmo um nude. É legal a gente pensar e refletir, será que isso realmente vai ser necessário? Porque eu não tenho nada contra cozinha colorida ou até mesmo móveis coloridos, inclusive eu acho muito lindo. Existem vários arquitetos famosos que eu acompanho e eu vejo, e eles utilizam desses objetos coloridos, esses móveis mais coloridos, porém é intencional, não necessariamente no móvel da marcenaria inteiro da cozinha. Uma mistura muito doida assim desses móveis, enfim. Então eu acho que a gente tem que apostar sim nesse colorido, nessa identidade, nessa personalidade através das cores, mas com intenção. Então, montar como sempre, vocês já estão cansados de ouvir eu falando a mesma coisa sempre, montar uma base neutra e adicionar as nossas cores através da decoração, através de algum mobiliário solto que, se você enjoar, é só você trocar, você vender, você fazer o que você quiser, você dá pra tia Joana, dá pra qualquer pessoa, alguma obra de arte, alguma fotografia, alguma pintura, algum souvenir de viagem que você goste de se recordar, de ter de memória na sua casa, ou até mesmo, já que a gente tá falando de cozinha, a gente fazer uma composição daqueles pratos de parede. Gente, fica a coisa mais linda, sabendo usar, sabendo como dispor esses pratos na parede, fica muito lindo e não tem erro. Então, cuidado com a catástrofe do arco-íris, cuidado com as cores que você for escolher na sua cozinha. Não tenho nenhum problema com cores na marcenaria, porém, se usado com cuidado. Outro erro muito comum que eu ainda vejo, agora acho que com menos intensidade, mas eu ainda vejo muitas pessoas cometendo, é sobre perder a linha no frontão da cozinha. Então, utilizar às vezes de papel de parede, sim, eu já vi. Usar ainda aquelas pastilhas piquititicas assim. Gente, frontão de cozinha não tem erro. É um revestimento, às vezes até um básico, até a mesma pedra que você usou na bancada, usar na mesma linha e até na mesma altura ali que você for usar entre a bancada e o armário aéreo, e não ficar dividindo e ficar mesclando revestimentos, porque isso é mais ruído e acaba que não dá um acabamento legal também. Então, chega de pastilhas, chega de revestimentos muito chamativos, chega de espelhos. Gente, espelho é um dos piores erros, eu acho, que eu vejo as pessoas fazendo na cozinha, porque cozinha não é 100% um lugar que sempre está impecável. E também não é um lugar onde não vai oxidar um espelho, não é um lugar onde não vai
sujar um espelho e nem sempre você está disponível, nem sempre quem for usar está disponível para limpar, porque respinga água e daí começa a manchar o espelho também. Vão no básico, como sempre que eu ensino aqui para vocês. O básico não tem erro, o básico bem feito não tem erro. E por último, e talvez o mais importante, é não ligar para iluminação. A gente já conversou aqui nesse canal sobre rebaixo de gesso, e eu sou do time que não é tão a favor assim sobre o rebaixo de gesso. Eu acho que a gente consegue pirar na decoração, a gente consegue pirar na iluminação sem o rebaixo de gesso, mas se já tem aí na sua casa, por que a gente não vai fazer uso dele, né? E mesmo se tem ou não tem, a gente consegue fazer uma baita de uma iluminação, não somente com aquele ponto central de cozinha ou aquele plafond de LED que é quadradinho assim. Tudo bem que é uma área de serviço, mas não é por isso que a gente tem que ter uma iluminação mal pensada, mal projetada e mal intencionada. Então, fazer o uso das cenas através da iluminação para esse ambiente também tão importante, e que nós mulheres, eu não sei se vocês, mas eu passo muito tempo na minha cozinha aqui em casa, porque eu amo cozinhar, eu amo cuidar da minha família, eu amo servir as pessoas. Então é um lugar onde eu passo muito tempo do meu dia. Então, se a gente tem esse mau cuidado com a iluminação, que é uma das coisas mais importantes, que talvez eu acho que deveria inclusive ser um dos primeiros erros aqui pra falar pra vocês, e talvez eu deveria esmiuçar ele mais, talvez em um próximo vídeo, não sei. Me digam aí se vocês esperam um outro vídeo sobre isso. Mas eu acho que é muito importante a gente cuidar. Iluminação na bancada, às vezes com um perfil de LED, às vezes somente com uma fita de LED ali, pra iluminar a bancada de trabalho, é super importante. E sempre luz amarela, 2700 kelvins, deveria ser regra internacional pra iluminação residencial. Porque é uma iluminação aconchegante, é uma iluminação mais calma, mais quente e traz esse arzinho de casa que a gente tanto quer pra dentro da nossa casa. E também é o que dá sentido pra toda a cozinha. Então, invista numa boa iluminação, invista numa boa cozinha, invista em boas escolhas básicas, porque o básico bem feito sempre funciona. E se você gostou desse tipo de conteúdo, se você ainda não é um inscrito nesse canal, já curte, compartilha com aquela amiga, com aquele amigo que gosta também de saber sobre cozinha, já se inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações, deixa nos comentários aqui o que tu achou desses erros, o que você achava que você estava acertando, mas no final você estava errando. Foi um prazer ter vocês aqui na minha casa novamente, e eu vejo vocês na próxima. Tchau!